Eu me chamo Juni, sou aluna do curso de mestrado na UERJ de São Gonçalo, curso Profimate. O trabalho a ser apresentado ele vai falar sobre a regressão linear como um indicador de relações alométricas do peixe Deuteron astatus. Esse trabalho faz parte da dissertação de mestrado que está em andamento. Eu atualmente sou professora do Estado e sou professora da rede particular. A motivação do nosso trabalho é mostrar como a matemática pode contribuir com outras ciências, não só a biologia, que é o caso atual, mas diversas outras. À medida que existe uma real compreensão da parte matemática, o processo se torna muito tranquilo. A nossa segunda motivação é o despertar da consciência ecológica, à medida que nós estamos num processo acelerado de degradação do nosso meio ambiente. Os objetivos desse trabalho é utilizar a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados para determinar taxas de crescimento relativas às alometrias, estudando a ontogenia do peixe Deuteron. Vamos apresentar metodologias, no caso serão 3, da regressão linear, que ela possa contribuir na determinação dessas relações alométricas, não necessariamente apenas por matemáticos, mas ajudar nas outras ciências. Esse é o Deuteron astatus, ele é um peixe pequeno, ele mede entre 5 a 7 centímetros. O conceito matemático da alometria. A lei da alometria ela é uma relação de proporcionalidade entre o crescimento específico de seus órgãos, de um mesmo indivíduo e de uma mesma espécie. O modelo matemático é dado por essa proporção, onde o B é o meu coeficiente alométrico. Para resolver essa proporção, eu vou cair numa equação diferencial, onde eu preciso separar as variáveis, vou fazer uma integral, essa integral vai me dar uma equação logarítmica. Quando a gente aplica propriedades de logaritmo, a gente transcreve ela para esse formato que nós estamos habitualmente acostumados a ver a relação de alometria, mas ela também pode ser chamada de uma função potência. A regressão linear ou linearização, o que ocorre? Numa coleta de dados, nós temos diversos pontos. Esses pontos podem nos gerar um gráfico de dispersão. O objetivo da regressão linear é fazer com que você encontre uma reta que ela vai mais estar próxima desses pontos coletados. Então, eu tenho que transcrever isso para uma equação de reta. Então, a equação logarítmica, vista no slide anterior, ela vai sofrer uma troca de variáveis e eu vou ter, então, uma equação linear, onde α1 e α2 são os coeficientes dessa equação, o meu objeto de determinação. O procedimento da regressão linear ele vai se basear na minimização do funcional. Então, eu tenho o coeficiente α1 e o α2 que eu vou precisar fazer a minimização. Então, isso vai ser dado pela minimização desse somatório, onde ele é o quadrado da diferença entre os pontos coletados e a minha função φ, que vai ser a minha função de aproximação. A φ ela vai ser dada por α1 g de 1x mais α2 g 2 de x. O procedimento da regressão linear, Então, como falamos, nós vamos derivar o funcional em relação à variável α1 e em relação à variável α2, que nada mais é que achar os pontos críticos desse funcional. Nisso eu caio em equações que me permitem escrevê-la de uma forma de uma equação matricial, onde os coeficientes são descritos da forma abaixo. A primeira metodologia, ela vai ter a minha função φ, vamos lembrar que ela é α1 g de 1x mais α2 de g2 de x, onde o meu g1 vai ser x e o meu g2 vai ser 1. Então, resolvendo a equação matricial anterior, então eu vou resolver por um processo qualquer que seja de resolução de um sistema linear. Na hora que eu isolo a variável α1 e α2, eu tenho essas fórmulas fechadas colocadas aí. Então, é muito fácil a utilização dela, à medida que você pode construir uma tabela com esses valores, Somar o seu x, somar o seu y e o produto do x e do y. A segunda metodologia, ela vai se basear no produto interno. Então, eu vou resolver também aquele sistema na forma matricial anterior, só que agora eu vou usar o produto interno. E aí eu acho novamente esse α1 e esse α2 dessa forma. A terceira metodologia, o que vai diferir dela, é que o meu G1 agora ele é um x menos c, onde esse c é uma constante que eu vou fazer o cálculo dela. Só que agora eu trabalho com funções ortogonais, e o que vai acontecer entre funções ortogonais é que o meu sistema matricial ele vai acabar com a minha diagonal secundária com seus elementos iguais a zero. Isso permite com que na resolução desse meu sistema eu ache o α1 e o α2 de modo muito direto.
Essa é uma das grandes vantagens da terceira metodologia. O coeficiente de determinação, ele é uma forma de avaliar o ajuste dos pontos, né? Seja na regressão linear ou até não. E ele é considerado um ajuste bom quando ele está variando de 75% a 100%. A região da coleta dos exemplares foi em Ipiíba, né, localizado no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo, na cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Aí nós temos uma foto do rio em época de cheia e na época de seca também. A parte experimental. Essa parte experimental foi realizada pela professora Rosana e a sua equipe do Laboratório de Estudo de Peixe da FFP, entre 2007 e 2012, em 5 diferentes pontos, né, desse rio aldeia. Então, foram aferidas medidas como comprimento padrão, diâmetro de olho, comprimento total, comprimento do focinho, onde pode-se haver, entre qualquer duas dessas relações aí, o cálculo de uma relação alométrica. A primeira aplicação que nós vamos mostrar foi feita com 6 exemplares de peixe, no caso fêmeas, de 2007. Então eu tenho aí a tabela, e nessa tabela a alometria que nós vamos pegar vai ser entre o comprimento padrão e a altura do corpo medido à frente à sua dorsal. Agora, vamos lembrar que lá no início eu precisava calcular os logaritmos. Então, todos os logaritmos, seja do comprimento e da altura, precisam ser calculados. E aí sim eu vou substituir, seja na minha primeira, na minha segunda ou na minha terceira metodologia. Em todas as 3, eu vou achar a mesma relação alométrica. Então, tenho aqui no meu próximo slide a relação de alometria. Esses são os 6 pontinhos desses peixes da minha primeira aplicação. Tenho a minha relação de alometria aí, 0,347x elevado a 1,037. E o meu coeficiente de determinação foi 95%, ou seja, ele é um bom ajuste. A segunda aplicação foi pego machos e fêmeas e calculado tanto a sua relação de alometria quanto o coeficiente de determinação. Os machos apresentaram 90%, um bom ajuste. Já as fêmeas eu chego a 92% de ajuste, ou seja, foi um ajuste até melhor do que o ajuste dos machos. A conclusão é mostrar a regressão linear como um importante indicativo na obtenção da alometria, mostrar a validade da terceira metodologia pela praticidade no fato da sua diagonal secundária ser zerada e a determinação dos coeficientes de modo direto. E outra, a possibilidade de novas relações alométricas. Essas foram as nossas referências. Agradeço e vamos preservar o nosso meio ambiente.